Estudar sobre microbiota intestinal pode ser um pouco desafiador, porque são muitos termos, muitas células, muitos nomes para a gente entender e às vezes a gente acha que precisa decorar, mas na verdade a gente só tem que entender de fato qual é a função de cada coisa, o que aquele termo está se referindo, e daí sim a gente vai conseguir montar esse quebra-cabeça que é a saúde intestinal, né? Que é o conhecimento sobre saúde intestinal, que é extenso mesmo. E se a gente entender partezinha por partezinha, vai funcionar no final. Meu nome é Milena Hernandes, eu sou nutricionista e hoje eu vim falar com vocês sobre as 4 principais células presentes no nosso intestino, no enterócito, tá? E qual é a principal função dessas células e onde que elas estão localizadas, para que quando você leia algum artigo, algum estudo, veja alguma apresentação, uma aula e que mencione elas, você já vai se lembrar do que a gente viu aqui, qual que é a função, qual que é a função principal que você recorda que essa célula realiza ali no intestino, e assim cada vez mais vai ficar mais fácil para você entender de modo geral sobre saúde intestinal. Então, aqui, primeiro a gente tem que entender qual que é o local que a gente está falando. A gente está falando do epitélio intestinal. Então, a gente está falando dessa região aí meio central, da parte rosa, né, desse esqueminha, e onde estão localizadas essas células que a gente vai comentar. Então, a primeira que a gente já bate o olho aí é o enterócito, né? Que é normalmente a célula que todo mundo conhece, que ela é bonitinha assim, ela tem esse núcleo em forma oval, tem uma borda em escova, que é essa borda cheia de microvilosidades, que inclusive tem função, né? Nada no nosso organismo não tem função. E a função dessas microvilosidades é aumentar a área de superfície do lúmen, porque é muito diferente se você faz um percurso caminhando ou correndo. Assim, ou um percurso caminhando ou correndo que você vai fazendo uma ida e volta, ida e volta, ida e volta aqui, e daí depois continua. Você aumenta muito mais a distância no final, né? Então, esse é o objetivo dessas microvilosidades, que é aumentar a área de superfície do lúmen. E por que a gente quer aumentar a área de superfície? Porque o enterócito é uma célula absortiva. Ela é responsável por absorver as moléculas de nutrientes produzidos durante a digestão. Então, você aumentando essa área de superfície, você vai conseguir absorver mais desses nutrientes, o que é ótimo. Então, enterócito, célula absortiva, absorção de nutrientes, ótimo. Vamos para a próxima. Células M ou microfoldadas. As células M, elas estão envolvidas no processo imunológico, na resposta imunológica. Elas vão captar o antígeno e vão levar esse antígeno para os macrófagos. Então, elas estão localizadas ali na barreira intestinal, né, no epitélio intestinal, no mesmo local que os enterócitos, inclusive acima dessas placas de Peyer, que não é um conceito que a gente precisa entender agora, mas saibam que elas estão ali do ladinho dos enterócitos, tá? E o que elas vão fazer? Elas vão captar esse antígeno, levar ele para os macrófagos, e assim a gente entende que as células M estão envolvidas no processo imunológico. Depois a gente tem essa célula enteroendócrina, que também é só uma representação da célula aqui, tá, gente? Então, a célula enteroendócrina, como o próprio nome diz, endócrina, ela vai produzir, ela vai liberar parácrinos, que são os hormônios, né, que são liberados por uma célula, utilizados por uma célula vizinha. E também, além disso, ela vai induzir alguns efeitos imunorreguladores, tá? Então, a gente entende que a célula enteroendócrina ela também está relacionada à imunidade, assim como a célula M. E ela também tem essa questão de liberar parácrinos, liberar hormônios, ok? E, por último, a célula de Panet é a célula que secreta os fatores de crescimento, as enzimas digestivas, então as lisozimas, os peptídeos antimicrobianos, que são benéficos para o nosso intestino. Então, a gente tem uma função, uma grande função antimicrobiana das células de Panet, antibacteriana, antimicrobiana. A gente sabe que o intestino, né, a microbiota intestinal não são apenas flores. A gente tem uma parte da microbiota intestinal
pode ser composta por bactérias mal, bactérias ruins, bactérias patogênicas, e a gente precisa de uma certa ação antimicrobiana para combater essas bactérias que não são tão legais e que, se elas estiverem em excesso, elas podem causar uma desbiose, né? Um desequilíbrio da microbiota intestinal. Então, para a gente retomar aqui, enterócito, célula absortiva, absorve o nutriente. Células M, imunidade, elas captam antígenos e levam para os macrófagos. Célula interendócrina, libera hormônios e participa também da atividade imunológica, vai induzir efeito imunorregulador. E célula de Panê, função antimicrobiana. Então, a gente vai tentar fixar esse conhecimento que vocês estão adquirindo aqui. Eu sei que parece pouco, é pouco em relação a todo o conhecimento que existe em relação à microbiota intestinal, mas é muito importante que a gente faça esse caminho bem devagar e entender parte por parte, para que na hora que você se deparar com um texto que vai ter lá a célula de Panê, você consiga relacionar a célula de Panê à ação antimicrobiana. Entendi agora esse desfecho, entendi por que é importante ter a célula de Panê nessa situação. Entendi porque a falta, né, a ausência da célula de Panê nesse caso, causou este problema X aqui. Então, é de pouquinho em pouquinho que você vai conseguir entender, no geral, sobre saúde gastrointestinal, tá? Então, a gente vai fazendo isso aos poucos, a gente pode ir fazendo isso juntos. A gente sabe que é uma área muito explorada atualmente, que não era antigamente, então que hoje em dia existem muitos estudos saindo assim, amanhã tá saindo um, depois de amanhã tá saindo o outro, e a gente precisa se atualizar sobre esse assunto, porque se você já estudou um pouquinho sobre a microbiota intestinal, você já sabe que ela é muito importante e que ela reflete e respinga em muitos outros sistemas, e não só o gastrointestinal, tá? Então, espero que eu tenha esclarecido aí, que você tenha entendido, mas de qualquer forma, revisita esse vídeo, tenta fazer anotações, assim, só anota o nome da célula e a sua função principal que você conseguiu tirar desse vídeo, e isso com certeza vai te ajudar no futuro quando você for estudar um pouquinho mais sobre microbiota intestinal, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo.